Sr. Presidente, muito obrigado então por me dar a palavra. Começo por cumprimentar as minhas colegas vereadoras, os colegas vereadores do Executivo Municipal, os colaboradores do município, os colaboradores da comunicação social e um cumprimento especial aos cidadãos presentes. E deixem-me começar hoje a minha intervenção, neste período antes da ordem do dia, com uma declaração política que será posteriormente publicada nas redes sociais do movimento e enviada aos órgãos de comunicação social que lhe darão o tratamento que entenderem. O movimento Alternativa Com tem assistido com grande preocupação e indignação democráticas a ações de comunicação tendenciosas e propagandísticas realizadas pelo município ou em seu nome e representação, através de variados meios, desde os outdoors até às redes sociais, passando por discursos diretos, entrevistas à imprensa, boletins, folhetos e agendas municipais, e até postais de Natal enviados aos alunos das escolas públicas do concelho. Se calhar, espero que o Sr. Presidente depois... Não, eu gostava que o Sr. Presidente ouvisse a minha intervenção até ao fim. E até postais de Natal enviado aos alunos das escolas públicas do concelho, as quais, se e quando bem observadas e analisadas, com rigor e exigência ética e política, permitem perceber que são motivadas ou contêm mensagens de autoelogio e autopromoção do poder PS em Abrantes, nada acrescentando às normais atividades, competências e responsabilidades do município, incluindo as que se prendem diretamente com a organização e condução local dos processos eleitorais e também nada acrescentando às necessidades prementes e essenciais dos cidadãos munícipes, tantas delas ainda por satisfazer. E, Sr. Vereador Vítor Moura, aqui estamos de acordo. Se o PS quer fazer propaganda, que a faça com os recursos próprios e não os confunda com os da autarquia, que a todos pertencem. Aliás, basta ver a página do PS Abrantes nas redes sociais para perceber que não sente necessidade de comunicar pelos seus próprios meios. Sendo certo que este tem sido o comportamento usual do Executivo Municipal Socialista desde que tomou posse neste mandato, e diga-se de passagem, também nos anteriores, tratando-se, portanto, de um vício político entranhado na prática autárquica da maioria PS, o movimento Alternativa Com passará a ser mais exigente relativamente à lisura democrática dos processos autárquicos, denunciando sem hesitações, interna e externamente, junto da opinião pública e das instituições responsáveis, todas e quaisquer tentativas abertas ou subreptícias de subverter as regras democráticas. Como é óbvio, não poderemos ser solidários nem fazer parte passivamente de um Executivo Municipal que se comporte desta forma, inclusive em matéria de comunicação autárquica, favorecendo a maioria e prejudicando a oposição. E em defesa da verdade, nada se propagandeia ou promove sobre o desemprego em Abrantes, que representa cerca de 25% de todo o desemprego no Médio Tejo. Nada se refere sobre a acelerada perda de poder de compra e nada se justifica sobre a incapacidade de captar grandes investimentos que possam criar empregos e recuperar parte do nosso poder de compra, apenas para dar um ínfimo exemplo do muito que há para fazer. Sr. Presidente, não é a primeira vez que alertamos para esta situação. Lembrando o que dissemos a propósito do Boletim Municipal, nada tendo ainda sido corrigido. Esperamos, sinceramente, que desta vez a nossa mensagem seja bem compreendida. Além do mais, como costuma afirmar que para si não vale tudo em política, apenas lhe peço que seja coerente entre aquilo que diz e aquilo que faz. Mudando de assunto, deixe-me agora também lembrá-lo de alguns temas aos quais tenho trazido aqui a estas reuniões de Câmara e sobre os quais ainda não tivemos resposta. Além da atualização da imagem da reunião de Câmara no portal do município, ainda com máscaras, questão menor, mas que revela uma menor dinâmica e pouca flexibilidade na gestão do referido portal, ainda não obtivemos resposta sobre o ponto de situação dos condomínios da aldeia, como será aplicado o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, o ponto de situação da elaboração da Carta Municipal do Património, o ponto de situação da elaboração do Regulamento Municipal de Gestão do Arvoredo em Meio Urbanístico, urbano, o ponto de situação da elaboração dos planos de prevenção e controle da legionela, previa-se que estivesse concluído no primeiro semestre de 2024, e as inconformidades reportadas no plano de prevenção dos riscos de corrupção relativo a 2023, sobre o qual perguntámos no dia 30 de abril de 2024. E por falar em pontos de situação,
Estão a ser criadas a nível nacional, em zonas de minifúndio e de elevado risco de incêndio, áreas integradas de gestão da paisagem no âmbito de uma estratégia de mosaico ou de descontinuidade da floresta, em que os espaços florestais são integrados em espaços agrícolas de forma a tornar o território mais produtivo e a aumentar a eficácia da prevenção contra incêndios. As AIGPs prevêem diferentes modalidades de relação com os proprietários, podendo estes delegar a gestão do seu território à entidade gestora ou fazer a gestão mediante o plano proposto. A constituição das AIGP pode ser promovida pelo Estado, pelas autarquias locais, por organizações de produtores florestais ou agrícolas, por cooperativas, por associações locais, por organizações não governamentais de ambiente, por entidades gestoras de baldios ou por organismos de investimento coletivo. As OIGPs, por sua vez, operacionalizam a criação das AIGP visando a adoção de respostas inovadoras, estruturadas e ambientalmente sustentáveis, adaptadas às características de cada território, com capacidade de concretizar uma paisagem mais resiliente e, simultaneamente, indutoras do crescimento da economia local e social. Na elaboração das OIGP, Operações Integradas de Gestão da Paisagem, são levadas em conta os instrumentos de planeamento e os planos de gestão florestal, beneficiando de apoio do Plano de Recuperação e Resiliência, PRR, e de contratos de financiamento a 20 anos do Fundo Ambiental. Na primeira reunião deste mandato, em 19 de outubro de 2021, este Executivo, aprovou por unanimidade um parecer favorável do Serviço Municipal de Proteção Civil com vista à criação da AIGP do Rio Torto, inserida no território da Zona de Intervenção Florestal ZIF Rio Torto, numa área total de 623 hectares no sul do concelho, sendo a entidade gestora a Associação de Agricultores dos Concelhos de Abrantes, Constância, Sardual e Mação. Numa reunião anterior, mais precisamente a 7 de setembro do mesmo ano, no Executivo anterior, o Executivo já tinha dado parecer positivo à criação da AIGP da Aldeia do Mato, no norte do concelho, coincidente com a área da ZIF da Aldeia do Mato, abrangendo áreas da União de Freguesias da Aldeia do Mato e Soto, Martinchela e Rio de Minos, numa área total de 6.878 hectares, sendo a entidade gestora a Gestivil. O Sr. Presidente afirmou então que este novo enquadramento deixa-nos muito otimistas para com o futuro, porque estas áreas são, de certa forma, muito semelhantes às das ZIF, mas com uma interpretação do território florestal muito mais abrangente, com a agricultura e o turismo a fazerem parte do processo, pelo que podemos ter aqui uma linguagem da paisagem completamente diferente de valorização do território. Lemos agora na imprensa regional que o Governo acaba de aprovar e garantir o financiamento de mais 10 OIGPs, que são, na prática, os planos de ação das áreas integradas da gestão da paisagem, as AIGPs, e neste pacote, uma diz respeito a Sardual e outra a Mação. O que solicitamos ao Sr. Presidente é que nos faça um ponto de situação relativamente à criação de AIGPs no Concelho de Abrantes e, se não tiver essa informação já, que essa informação nos possa ser dada numa das próximas reuniões. Quase a concluir a minha intervenção neste período antes da ordem do dia, volto ao tema das viaturas abandonadas na via pública para, agora com casos concretos, alertar que há 2 viaturas com claros sinais de abandono que se encontram estacionadas há mais de um ano na Rua de Angola, e sendo esta, como é do conhecimento geral, uma rua crítica e com falta de estacionamento, a retirada destas viaturas, não resolvendo o problema, ajudaria a minimizar este problema crónico. Para concluir, então, agora a minha intervenção neste período antes da ordem do dia, associo-me ao voto de pesar do Sr. Presidente, penso que é também deste Executivo Municipal, à família do Dr. Luís Fernandes, voto que estendo à família da professora Isabel Carvalheiro. Muito obrigado.